Isso. 17, é 28 de abril, não importa de quando. É tão atual o negócio, daqui a 10 anos nós estamos falando dia 28 de abril. 28 de abril. Então, a gente está aqui Eu já ia falar quartas que fazem turismo, que é o assunto que eu mais gosto de falar agora, né? A gente está aqui no Grupo Geral de Proteção de Dados, LGPD, grupo de estudo. Hoje são 28 de abril de 2022, são 9h06, e o nosso grupo hoje vai estar discutindo um tema que estava lá no grupo do WhatsApp, que é onde a gente tem discutido offline, né, no tempo de cada um, o tema sobre a NPD, que o CEO lá, né, o líder, que é o cara da agência, ele comentou que ele não queria ter uma fábrica de multas. Ele queria estar trabalhando a conscientização. Eu acho que esse tema ele é rico, né? Às vezes porque ele está na agência, a gente esperava que ele fosse um cara que fizesse uma afirmativa mais impositiva para que a lei não tivesse sendo desvalorizada. Na realidade, a gente precisa que a lei seja valorizada. Mas a gente tem outros lugares, eu acho que a discussão hoje pode ser rica nesse sentido, e um dos objetivos do nosso grupo é criar uma linguagem, é falar de marketing, é falar de comunicação. Como que a gente não fala prolixamente com os nossos clientes, que eles possam estar escutando numa parte do cérebro que fala o seguinte: olha, isso da Lei Geral de Proteção de Dados tem fatos positivos para ajudar o meu negócio. E aí a gente pode estar atuando. E sempre fazendo uma analogia com a CIPA. Então, é só uma provocação, né? Já que eu estou aqui iniciando essa discussão. O que aconteceu com a CIPA? O que aconteceu com a CLT no início? Todo mundo achava que isso não ia pegar. E hoje, a CLT pegou, né? Talvez ela vai ser modernizada agora para um conceito PJ, né? Que as pessoas estão, aqueles executivos mais alto nível, estão se credenciando a sair de não estar pagando os impostos que eles acham que não precisam. Mas a CLT pegou, a CIPA pegou, a CIPA agora tem a Semana de Prevenção de Acidentes, e a gente poderia conectar isso com muita facilidade, porque a CIPA já tem comissão dentro das empresas, tudo bem. Lá tem um chão de fábrica. Então, que é um negócio que, às vezes, os executivos querem estar um pouco mais distante, né? E ainda existe aquela política. Então, lá na CIPA, aqueles caras que não podem ser demitidos. Também cria esse complicador. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata dos usuários dentro da empresa que precisam de ser treinados, precisam de ter responsabilidade depois de serem treinados, e isso tudo tem muito a ver, tem muita sinergia e analogia com a CIPA. Então, eu acho que a gente pode estar discutindo que a fala do CEO lá, né, do líder lá, do presidente lá da agência, que talvez não tenha sido tão feliz, mas eu acho que ela retrata uma questão. E aí eu penso, né, que a gente poderia estar melhorando a nossa argumentação para melhorar o mercado e melhorando também esses processos de segurança, criando conexão entre a pluralidade que é os vários setores. E aí, dou a palavra a quem achar que pode bater no presidente da agência, porque eu acho que está fácil de acontecer também. Deixa eu dar uma introdução aqui para incitar as discussões. Eu vou me reportar aqui ao nosso mestre Orozimbo, né? Quando ele dá aquele exemplo do cinto de segurança. Por que foi concebido o cinto de segurança? Porque existiam estatísticas mostrando que, na grande maioria dos acidentes fatais, ou seja, os acidentes com vítimas fatais, o problema era a não adesão do condutor, ele não estava preso, não estava protegido dentro do automóvel. E essa estatística foi tão grande que aí, se vocês lembram disso, foi instituído a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. E aí, o que acontece? No começo, muitas pessoas começaram a usar o cinto e os índices de mortalidade nos acidentes começaram a cair um pouquinho. Então, já mostrou que o cinto de segurança era efetivo. Agora, vamos para o comportamento.
Quando foi instituído a lei do cinto de segurança, no início, a polícia não multava, ela orientava. E nesse sentido eu acho que é o correto. É assim, primeira advertência, segunda advertência, na terceira você... É como nas advertências dos funcionários dentro da empresa. Ele comete um erro, você adverte, a segunda advertência, na terceira você pune o cara. Então, eu imagino que tenha que ser por aí. Um órgão fiscalizador, ele não deve ser realmente um órgão produtor como uma fábrica de multas. Mas ele deve, sim, levar em consideração que se a lei não for cumprida, você tem que ter sanções, senão ela perde a qualificação. A lei perde a qualificação. Não sei se o termo é esse, Lucas, mas ela perde a essência, porque a lei é uma coisa para ser cumprida e não para ser questionada. Então, a questão que eu coloco aqui é o seguinte: muitas vezes a gente tem que se preocupar não com o que a gente fala, mas como a gente fala. E da forma como foi falada, no meu entendimento, dá margem a que as pessoas digam o seguinte: poxa, espera aí, se não é uma fábrica de multa, e eu não acredito que essa lei vai pegar tão já, eu vou empurrar um pouquinho mais para frente o meu processo de adequação. Esse é o meu questionamento. É que para dar uma impressão de esse discurso de não multar, de não ser uma fábrica de multa, ao mesmo tempo deu uma impressão de omissão também do órgão que é responsável pela fiscalização. Perfeito. Né? Desculpe, eu vejo lei como não uma coisa flexível. Eu não vejo a lei como uma coisa flexível, eu vejo como uma coisa determinante. Se você cumpre, você está dentro. Se você não cumpre, você está fora da lei. Tá fora. É isso. E se você for multado ou penalizado com qualquer tipo de lei, o que você tem que fazer é recorrer. Queria até a ajuda do Lucas aí, do que ele entende da essência da lei nesse sentido, porque eu acho assim, quando você coloca uma lei e você interpreta dessa forma como foi interpretada, eu acho meio perigoso, na minha concepção. Olha só, eu não sei se o Lucas já vai querer falar aí, mas eu vou ponderar uma questão. A gente entra nessa discussão porque está todo mundo carente que o mercado comece a perceber e entenda que essa questão da lei, se a agência sair punindo, a gente vai conseguir os clientes de uma forma mais, assim... Impositiva. Impositiva. Então, eu acho que por isso que a gente fica nessa briga de achar que a agência... Porque ele não falou que não vai multar, ele só falou que ele não quer transformar a agência numa fábrica de multas. E outra, se a gente imaginar o ransomware, ele é uma fábrica de multas? Eu tenho certeza que é, ué. Porque o que acontece quando... Não, tá abaixo do seu som. Pode falar, Dante. Ele te penaliza. E é multa, né? Não? Se você imaginar, é uma multa. Então, se você imaginar, olha só, e é uma multa muito pior, porque ela não teve fiscal, ela foi o seu próprio usuário ou você que colocou ela aí dentro, né? Você que atraiu, você que fez o phishing, você que clicou no enter. Eu estou falando, o você seria eu, seria você, seríamos nós. Porque dentro da empresa, quem colocou o ransomware é o próprio usuário da empresa. Qualquer um pode ter sido isso. Pode ser o diretor, pode ser o cara da TI, pode ser o usuário, a secretária, pode ser o porteiro, pode ser qualquer um da empresa, clicou o enter e as pessoas entraram lá. Aí, o ransomware, o que ele faz? Ele criptografa e pede um pedágio, né? Ele pede um dinheiro. Aí, na hora que você vira e fala assim, se ele criptografou e você não tinha backup, a sua multa vai ser muito maior. Porque, além de retrabalho, você ainda vai ficar parado até que tudo volte. Então, se a gente imaginar, o ransomware, ele é muito mais agressivo do que qualquer agência. Qualquer agência. E aí, isso nas empresas está impactando de forma muito negativa. E quando eu falo do ransomware, ele impacta na questão técnica de TI, porque negligenciar a segurança. Mas ele também impacta no RH, que negligenciou o treinamento dos usuários. Ele também impacta nas estratégias da empresa, porque ela vira e fala o seguinte: ninguém perguntou em nenhum momento quanto tempo eu vou ficar parado se alguma ferramenta da empresa ficar parada. Por exemplo, a gente pode falar do servidor.
Se o servidor parar, o que acontece? Quanto tempo eu volto a funcionar? Que aí eu paro faturamento, eu paro pedidos, eu paro contas a pagar, eu paro a empresa. Agora, por exemplo, às vezes o cara está lá assim, e se quebrar um caminhão? O que vai acontecer? Para aquele caminhão só. Mas se quebrar um computador, para o computador. Mas às vezes pode parar um caminhão que ele é responsável pela linha de produção. É o caminhão que faz a logística da matéria-prima. Aí, na hora que você falou o seguinte, então eu não estou só perdendo lá na ponta no meu cliente, mas eu estou perdendo aqui dentro da fábrica e eu vou atrasar os pedidos de vários clientes. Então, quando a gente está aqui olhando para a agência e muito preocupado dela tomar atitude, as atitudes de punição dos clientes, elas já vêm acontecendo de forma muito acelerada. Eu acho que uma estatística do ransomware, ele foi muito agressivamente intenso nas empresas, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Bora. Né? Então, talvez se a gente falasse do ransomware de forma qualificada, a imaginar venda de antivírus, venda de segurança, venda de treinamento pelo RH, compliance de responsabilidade do jurídico, olhando para as questões dos usuários, olhando para as questões de controle de acesso, tudo isso pode estar impactando de uma forma, com um conteúdo que conecta com o que acontece dentro da empresa. Diferentemente, ficar discutindo a política do cara da agência, que as agências elas não vão mesmo bater em ninguém. A agência da Anatel, ela permite que a gente pague as assinaturas de celular e nem use o celular, a gente usa o WhatsApp, porque o celular não funciona na maioria das vezes. Assim, só um contraponto a esse argumento aí. Eu acho que seria mais produtivo a gente comparar uma agência com as outras que estão num patamar positivo e não comparar com uma que já está totalmente defasada e prestando um serviço inadequado. Porque senão a gente vai sempre ficar comparando no nível mais baixo do mercado. Você nivela por baixo. Você nivela por baixo. A ANS, então. Sugeri a ANS. Uma boa. Eu penso que se a gente tem tanto lugar que a gente pode estar se apoiando para estar conversando, que se a gente vai atrás da agência, é como se a gente estivesse falando assim, eu não estou dando conta de criar o mercado para eu trabalhar, e aí eu preciso que o outro crie o mercado para mim. E o mercado já está aí sendo criado, independente disso. O volume de pessoas que estão retrabalhando, que estão perdendo as informações por conta das falhas de uso, né? Falhas de uso. E isso a gente consegue conversar com essas pessoas. O João, pode falar. Não fica... Eu não vejo muito essa questão do interesse. Eu, por exemplo, comentei o negócio da opinião do camarada lá da NPD, porque era discussão, né? O problema no Brasil é muito mais sério do que isso. E acho também comparar com coisas que já está dando errado, a gente vai sempre nivelar por baixo. A questão realmente é a comunicação. A gente não tem que esperar a NPD tomar providência, não tomar, porque se eles vão tomar ou não vai tomar, é meio complicado. Só que, se eles criou aquele negócio, ou então desmancha essa gente para não ficar recebendo dinheiro lá de governo à toa, ou o troço é sério. Também, se começa o negócio vindo de cima para baixo, também sem seriedade nenhuma, é cabide de emprego. Vira cabide de emprego. Concordo. Tá? Isso é questão política. Não está sob o nosso controle. Nós não temos realmente que desejar que eles vão para lá e comecem a multar as empresas. Nada disso. Né? Nada disso. Mas que faça uma boa campanha de educativa sobre o processo, que faça algumas fiscalizações de orientações, comece a abrir o olho, que o troço não é tão simples, mas o grande questão é convencer qualquer empresário a fazer alguma coisa, porque o empresário quer ganhar o dinheiro dele, ir para Cabo Frio, ir para Vitória, ir para Miami, comprar não sei o quê. Ele não tem, o empresário brasileiro, de um modo geral, ele não tem uma boa preocupação. Eles não investem numa universidade pública, eles não botam dinheiro não criam uma universidade privada para fazer um negócio bacana, nada. Eles não devolvem um centavo, cara.
O empresariado brasileiro devolve um centavo para a sociedade em forma de alguma coisa legal. Planta Não nem é uma árvore no verdade. bairro deles. Não é verdade. Que isso. Olha só, a gente vive num ambiente que, até por conta de tributação, existe uma devolução. O empresário, ele emprega. Ele também está devolvendo quando ele emprega. Não, você tem a parte, essa parte tributária também, outra que eu, embora não seja um conhecedor de tributário, que eu mais vejo, eu conheço alguns donos de empresa, é sempre falar que o troço está um absurdo, a carga tributária, mas ele mesmo só leva o imposto todo, ele não diminui o preço dos produtos dele. Entendeu? Mas está sempre botando culpa no imposto, sempre botando culpa no imposto, mas não paga o imposto como deveria pagar também. Não paga, ele só nega. Ele dá desculpa porque é muito pesado, senão ele quebra. Mas ele também não baixa preço, ele também não baixa o preço. Eu sei. Ele é tributado. Ele é tributado. Mas, enfim. Só fazer um comentário sobre essa entrevista e o meu ponto de vista, até porque o Morelli me provocou há uns 10 minutos atrás. A questão é a seguinte, eu li a entrevista e, primeiramente, uma coisa que me chama a atenção. Realmente, a frase dele poderá ser interpretada pelo mercado como uma forma de condescendência. Flexibilidade. Exatamente. Todavia, um leitor atento da entrevista vai perceber que ele frisou bem. Eu não quero transformar a LPD numa indústria de multas. A gente tem que lembrar que não existe só multa como sanção na LGPD. Então, se ele for seguir o rigor técnico, ele está falando que a multa vai ser o último recurso, não vai focar só em multa, mas outras sanções estão na mesa para serem aplicadas. Perfeito. E tem sanções lá que inviabilizam, causam um prejuízo enorme na empresa. Por exemplo, a publicação de uma infração administrativa no site da ANPD que vai gerar todo um prejuízo reputacional, bloqueio dos dados, etc. Mas, nesse aspecto, eu entendo que realmente a ANPD não tem que ser uma indústria de multas. Nesse primeiro momento, nós temos que ser... A ANPD tem que ser um pouco... trabalhar com a perspectiva mais pedagógica, porque é uma lei que se iniciou agora, é todo um ecossistema muito novo, do ponto de vista jurídico, técnico também é muito novo, embora acredito que o pessoal de TI já tem bastante conhecimento nessa área, mas talvez as empresas nunca deram atenção em se adequar a esse ponto. Então, o trabalho já poderia ter sido feito antes da LGPD, não precisava de ter uma LGPD para fazer o trabalho, mas as empresas nunca resolveram investir. Concordo. De segurança da informação, ele alerta, fala dos vários problemas, mas a empresa sempre leva naquela perspectiva que TI é custo, né? E é só para remediar o problema. Enfim, então, nesse aspecto, eu entendo que a declaração ela tem sim um impacto negativo, porque o mercado vai se sentir à vontade para não estar em conformidade com a LGPD. Agora, um outro aspecto que eu queria destacar, e aí é um pouco mais jurídico, que é a seguinte questão. A questão de vários profissionais que estão comentando que a lei não vai pegar. E aí a gente tem duas questões jurídicas. Uma coisa é a vigência da lei, ela está vigendo, foi publicada, você entra lá no site do Planalto, está lá a lei bonitinha. É o fato jurídico, jurídico. A outra coisa é a eficácia da norma. A eficácia é a aptidão de gerar efeito na sociedade, de modificar o comportamento da sociedade. Uma declaração dessas, eu entendo que ela atrapalha lá a eficácia da norma, porque vai imbuir no mercado um sentimento de liberdade para não conformidade para a LGPD. Sim. É isso que eu estava dizendo, Lucas. É exatamente isso que eu estava me referindo. Sim. Até porque todo mundo, quando pensa em LGPD, reflete apenas na aplicação da multa, porque é a sanção talvez mais grave, é a última das sanções a ser aplicada, salvo engano, e tem uma escala de gradação lá na LGPD. Todavia, esquecemos das outras sanções. Então, tem esse ponto. Agora, uma outra questão que o mercado talvez não se atenta, e que isso... foge do escopo da NPD, mesmo que a NPD não aplicar multas, porque ela está nessa postura mais pedagógica no início, o judiciário ele vai aplicar multas.
E a gente sabe que já está aplicando. A gente vê condenações, indenizações, infelizmente, por empresas que não estão cumprindo a LGPD. Ô, Lucas, Até Lucas, condenações em sede de ações coletivas. O MP entra com ação e dá todo aquele transtorno para a empresa. Mas nesse caso, ele não atrapalha o empresário com essa declaração, que o empresário fala assim, poxa, o camarada lá falou que não vou me dar mal e eu estou me dando mal. Ele não sabe o que é uma multa administrativa, o que é uma sanção judicial, né? Uma multa judicial imposta lá. Então, realmente, tem essa questão, João. Mas eu concordo com o Pedrinho, só para me concluir minha participação. Eu concordo com o Pedrinho. E com o que você falou também, já falei isso várias vezes. Não dependeria de LGPD para as empresas estarem fazendo. Então, tem várias perdas que o camarada tem pré-LGPD, pré-multa, pré-tudo. Como o Pedrinho bem colocou lá. Um monte de coisa que ele já sofre com os problemas, que ele acha que é só multa que vai pegar ele, entendeu? Então, é por aí que eu acho que a gente tem que ter a pé, como o Pedrinho falou. Acho que esse discurso a gente vai ter que melhorar muito ainda. Na hora que o Lucas coloca essa condição de estar olhando para a agência e falando que a agência, ele realmente não falou que ele não vai aplicar a multa. E uma coisa que está sendo muito claro, as multas estão sendo aplicadas. Mas se a gente técnico apontar só para esse lugar, significa que a gente está querendo um discurso de medo. Esse discurso de medo, ele não vende continuadamente. É aquele cara que fala o seguinte, então você vai vir aqui, vai realizar e vai embora e eu estou pronto? Porque o que a gente entende, igual com relação, vou falar de novo da CIPA, porque eu acho que se a gente falasse mais da CIPA, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já ia falar num lugar que o cara escuta, porque ele entende que toda vez que a CIPA funciona, ele paga muito menos em qualquer discussão trabalhista, em qualquer acidente. Às vezes ele tem que bancar o problema do acidente, mas ele não tem que pagar nenhum tipo de multa. Ele não vai ser punido por conta disso. Mas aí, assim, analisando o seu argumento, acho que a gente está voltando no mesmo ponto. É o medo de ter que pagar mais. É uma coação, entendeu? E, assim, não estou criticando. Estou falando que acaba que o argumento volta no mesmo ponto. É uma coação. O medo de ter que pagar. Mas é um amadurecimento de falar o seguinte: quando eu torno o processo mais robusto, eu estou protegendo as pessoas. Em vez de eu estar falando de punição, eu estou falando de proteção. Porque se alguém para de trabalhar, porque o computador deixou de funcionar, principalmente se o servidor deixou de funcionar, é como se a gente estivesse falando, igual o Dani falou assim, olha, o caminhão parou lá na rua. Então, eu vou ter que pagar um lugar para dormir, porque eu não consigo fazer o cara voltar, o motorista. Eu tenho que mandar guinchar o caminhão. Isso, o cara, ele entende esses custos. E, às vezes, ele não entende os custos da informação, de como é que a informação flui. Pedro, eu queria te ter parado aqui, mas olha só, eu vejo algumas coisas. Eu vou voltar na questão do empresariado também, que não olha para dentro dele mesmo, para dentro da empresa dele. Né? Hoje as empresas têm que ter banheiro, tem que ter banheiro separado, de mulher, de coisa, dependendo do tipo de empresa, tem que ter chuveiro para a pessoa tomar banho, trocar de roupa, guarda-roupa para o camarada guardar as coisas dele. Eu sou frequentador de uma empresa de refrigerante bastante tempo. E quando veio esse negócio, cara, os caras só fizeram banheiro de mulher, era homem e mulher, tudo no mesmo lugar que eu estou aí, só fizeram banheiro. Absurdo, o governo agora vem mandar na minha empresa, eu tenho que fazer 2 banheiros, tenho que botar chuveiro para funcionário tomar banho. Então, ainda tem um resquício de escravagismo no Brasil muito grande também, cara. Que as pessoas não se atentam para isso, cara. Se não mandar fazer, o camarada também não faz, cara. É um troço que sei lá, cara. Eu presenciei esse negócio do banheiro e falei, mas, gente, tem que ter. Mas já era para ter o banheiro. Não precisava de alguém da porta bater aqui. Você fala que tem que ter banheiro para a mulher, que os camaradas trabalham aqui até determinada hora, que tem que ter banho, que tem que ter condução para o cara ir trabalhar. Você mora, a sua fábrica é no meio do nada, não passa linha de ônibus aqui, entendeu? Então, eu sei lá. Enfim, acho que eu parei agora. Se a gente pensar nisso, a gente tem que imaginar o seguinte.
eu não sei quem aqui também atua como vendedor. Eu atuo como vendedor e sei que o Dante atua como vendedor. A gente escutar não, a gente vai escutar. Então, toda vez que a gente escuta um não, significa que a gente tem que, primeiro, ser resiliente para poder ir de novo. Isso é uma resiliência. Então, é uma competência. A segunda é que você vira e fala assim, o meu discurso não está bom. Então, eu posso melhorar o meu discurso. E o que a gente precisa de aprender aqui, às vezes, é isso. A gente está falando para as pessoas de um lugar que não está no core do negócio de praticamente ninguém. Qual empresa que lida exatamente com informação e quer tratar as informações de forma a se tornar tudo mais seguro? Que não seja os prestadores de serviço na área de informática ou de desenvolvedor de código. Quando a gente fala desse jeito, a gente está falando para a gente. A gente está falando para quem escreve código, para quem presta serviço. Então, esses são os caras que querem entregar o serviço. Quando a gente precisa de falar para quem vai contratar, a gente tem que ir criando argumentos que tornem isso mais fácil. Por exemplo, vou falar de uma coisa que me inibe quando eu estou conversando e tem um advogado junto. Falar da lei com data e número do código. Quem que sabe o código, a data, o parágrafo? Quem que decorou isso? Isso, quando está lá na frente do juiz, os dois têm que saber. Mas o resto, tudo que está na plateia, aquilo passa vendido. Acompanha. Por exemplo, quando uma repórter vira e fala o nome de uma BR, ou ela fala o número da BR, ela fala o seguinte, eu não quero que você saiba de onde eu estou falando. Então, a BR 350, não sei o quê. Por que ele não fala? A BR que liga a cidade a tal cidade criaria toda uma conexão. É uma informação. Então, a gente precisa de aprender. Então, às vezes eu fico batendo nessa tecla por conta da questão de marketing. Porque a comunicação que a gente tem utilizado é o que transforma essa condição da gente hoje ficar discutindo, por exemplo, a questão do presidente lá da agência, que ele foi infeliz. Fala aí, Morelli. Deixa eu gosto sempre de fazer uma analogia em função de tudo que foi falado. Você no início também falou a respeito de ransomware, que o ransomware pode ser uma infração, etc. Deixa eu fazer uma analogia. O médico existe não é por causa do corpo humano, o médico existe por causa da doença. E de acordo com a impetuosidade da doença ou com o nível da doença, ele vai tratando segundo a potência do medicamento. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ele vai ter que tratar a doença, vai ter que tratar. Ele vai ter que orientar o paciente, ele tem que orientar. Dizer, se você não tomar essa medicação que é mais leve, o problema vai ficar mais grave e aí eu vou ter que dar uma medicação mais incisiva, mais forte. O que eu estou querendo fazer um comparativo é que quando uma pessoa vem e diz que não é uma indústria de multa, ele tem que dizer o seguinte, não é uma indústria de multa, mas existem penalidades intermediárias e progressivas, que podem chegar numa multa, numa infração de grande monta. Mas eu vou te preparar para isso. Então, eu volto a falar. Talvez ele tenha falado isso, viu, Morelli? Sim, eu volto a falar o seguinte. Pegou a manchete, né? Não, sim. O discurso dele, eu volto a falar o seguinte, eu vou bater numa tecla do seguinte, não é o que se fala, é como se fala. Então, esse negócio de frase feita, eu acho que é muito perigoso. Você dizer que a NPD não é uma indústria de multa. Ela não é uma indústria de multa, certamente, mas é um órgão regulador. Ela tem a responsabilidade... É o famoso, não pode ser só parecer, né? Tem que ser. Sim, é isso que eu estou dizendo. Lei é lei. A lei ela não é flexível. A lei ela é pontual. Então, eu digo o seguinte, a pessoa... Assim, eu não li aprofundadamente, como o Lucas falou, o artigo, mas acho o seguinte, traduzir isso numa única expressão, numa frase feita, eu acho perigoso. Continuo achando perigoso. Porque você não modula o processo. E ainda mais, e desculpe, eu tenho que falar isso, num país como o nosso, aonde todo mundo quer levar vantagem, se você diz isso, o cara diz assim, eu vou deixar para frente. Aí vai aumentar mais o nosso problema. Por quê?
porque nós estamos tentando conscientizar o empresariado que é importante ele proteger dados, que isso é prejudicial a ele se houver um vazamento, etc. e tal. Aí vem uma frase dessa, que não é uma indústria de multas, olha como é que fica a conotação. É essa a minha preocupação. Mas tem uma condiçãozinha ali no início da frase que ele fala assim, eu não quero transformar, mas eu quero instruir, eu quero esclarecer. Então, provavelmente, isso veio depois. E aí, como é uma questão de crítica e está todo mundo nessa discussão, a gente foca nisso. Mas se a gente olhasse para a gente fica muito trabalhando as questões que, tipo assim, a gente está contra. Ô, Bárbara, você pode falar, tá? Você abre o seu som aí, que ele está mudo. Obrigada, bom dia, pessoal. Bom dia. Que legal que hoje tem uma participação feminina. Como é bom ouvir uma voz feminina, né? Eu vou procurar estar mais presente no grupo, estava um pouco ausente, mas bom participar com vocês hoje. Quero colocar o meu ponto de vista, começando pela fala do João. Ele falou que o empresário ele tem muito esse receio da LGPD, e aí os consultores de LGPD acabam colocando medo nele. E eu concordo muito com isso. E aí casa com a fala do Pedro, porque o Pedro mencionou que muitas pessoas só querem falar o termo bonito, a frase feita do LGPD vai aplicar multa, ou então tem que estar adequado, o artigo tal, a legislação tal, compliance. E o empreendedor não sabe disso. Se você não explica isso, ele não vai te entender, ele não vai ter a consciência do porquê a LGPD é importante. Eu venho desse mercado, eu trabalho com isso, e é diferente quando você chega com a linguagem do empreendedor. Olha, vem cá, deixa eu te explicar o que é essa legislação. Não só falando LGPD, não, vem cá, vou te explicar os termos que é importante que você saiba, para que eu entenda o seu mundo. E dessa forma você conscientiza o empreendedor e faz com que a legislação seja aplicável realmente. Não é só, uma legislação bonita, todo mundo tem que se adequar e pronto. Não é assim. Então, eu gostei muito do que o Pedro falou, muito do que o Morelli falou, e sempre pensar no empreendedor, porque não é só tirar dinheiro, mas também levar valor, mostrar as vantagens disso. E é isso, pessoal. Perfeito, muito bom. Essa é uma condição que leva a equilíbrio, né? Você vê que do jeito que ela fala. A gente precisa de estar buscando. É claro que nem todo mundo está com esse tempo para se dedicar a ir lá e fazer um convencimento. Então, a gente pode, eventualmente, usar as associações, usar seminários, produzir para que a gente leve essa cultura. Então, cada vez que a gente se conecta, e agora, por exemplo, hoje o nosso mestre Jedi não está aqui, né? Que ele está lá de Covid, mas ele tem feito isso, quer dizer, ele já se programou e fez 2 lives que são de termos para tornar mais prático e mais fácil de influenciar o mercado. E eu lembro da gente sempre discutir dele usar uma linguagem muito fácil. E ele tem conseguido fazer isso. Quer dizer, então, essa argumentação que a gente vem tratando. Quando a gente não faz isso de forma eficiente, a gente acaba perdendo essa condição. Fala aí, João. E tem uma coisa importante, que é esse medo que se passa para o empresário, mas e ainda tem uma outra coisa da lei, do meu modo de ver. Também, a LGPD veio, também criou-se assim, você vê que nosso grupo está crescendo, porque a gente faz debates, mais debate sério, com profundidade, com conhecimento, né? Pelo menos a maioria. Eu contribuo só com minhas broncas só. Mas a maioria tem um conhecimento muito profundo, como o Jedi, né? E isso, quando falou-se LGPD, isso também virou um boom de gente também, igual urubu na carniça em cima de empresário. Porque em toda esquina tinha um consultor. Toda esquina tinha um consultor, todo mundo bateu na porta do camarada que ele ia fechar a empresa dele com as multas, entendeu? Se não contratasse ele. Então, virou um balaio de conversa muito tumultuada em todos os ambientes, na verdade, né? Você vê que nosso grupo vem há quanto tempo debatendo, quantas dúvidas que a gente tem, quantas questões que a gente coloca e volta ao tema, né?
Mas essa questão que a Bárbara falou de convencer o camarada, tentar sentar com ele, entender, quando você consegue é legal. Quando você consegue é legal. E toda aquela questão que já foi dita aí. Mas, enfim, também essa questão de consultoria virou um inferno na vida da cabeça de todo mundo. Lucas, posso só passar na sua frente um pouquinho, você me permite? Vai. Eu quero só contar uma experiência que eu venho realizando aqui. Eu sou de Cuiabá, e o que nós percebemos que os empreendedores, pequenos e médios principalmente, eles estavam traumatizados por conta dessa legislação e por, assim, já saber que um dia vai vir, eles deixavam de lado. Então, qual foi a nossa ideia aqui? De levar a educação. E vocês não têm ideia do quão foi, assim, Produtivo. produtivo isso, porque depois era qualquer coisa que eles viam na internet relacionada a LGPD, cookies e tudo mais. Bárbara, olha isso aqui, olha essa matéria. Então, assim, eu não estava com o princípio, com o propósito de fechar contratos, nem nada do tipo, sim levar conhecimento. Inclusive, surgiu um projeto na empresa relacionado a isso para os empreendedores. E é gratificante ver o quanto, depois que você fala a linguagem deles, que vocês mostram que só estou querendo te levar conhecimento, o quanto que eles ficam agradecidos e realmente abre a cabeça para entender esse mundo. Bárbara, tem um ditado que diz assim, ó, não se enche uma garrafa sem antes destapar a rolha. Muito bom. Desculpe, Lucas. Vamos lá. De fato, esse argumento do terror psicológico da multa não é o melhor, nem vai vender ao nosso serviço. Agora, um outro argumento que eu utilizo nas minhas conversas é o seguinte: a gente sempre tem a tendência de olhar apenas o lado público da coisa, o lado estatal, a agência reguladora, regulamentando o tema, aplicando multa, etc. E a gente esquece que a gente está num sistema capitalista de livre mercado. Na economia tem até um ditado, a mão invisível que rege o mercado, aquela coisa toda. E o que a gente observa? Nesse sistema capitalista, as grandes empresas, elas começam a exigir um efeito cascata, vai exigindo dos seus prestadores de serviço terceirizados, alguma coisa, a conformidade LGPD, e isso vai migrando de um para outro, como se fosse verdadeiramente um efeito em cascata. Por quê? Porque a empresa, a grande empresa, para contratar o prestador de serviço, ela sabe que se tem ali o mínimo de transmissão de dados entre as duas ali, compartilhamento de dados, a responsabilidade é solidária. Então, ela vai exigir que a outra empresa esteja em conformidade. Então, assim, além da questão de fiscalização estatal, o próprio mercado, em algum momento, ele já está se regulando e nivelando as empresas do ponto de vista de conformidade da LGPD. E também, né, as empresas que têm já conhecimento e programa de conformidade LGPD, certamente elas já vão sair na frente em algum momento de concorrência com outras empresas que não têm. Isso vai ser um critério de desempate, por exemplo. Então, a gente tem que pensar nesses aspectos também de mercado. Muito além de fiscalização, de sanção, o próprio mercado ele já está regulamentando essa situação. Bom, corroborando aí com o que o Lucas falou, nós que iniciamos aí, estamos no início do processo e atendendo a clientes, nós vamos ter que ser os desbravadores. Então, vai ter que ter muito empenho de tempo mesmo, muita saliva, muito convencimento em cima do portfólio de clientes que a gente já atende hoje. Não tem jeito. Isso daí é uma situação que não temos como escapar. Você vê que até a questão de preço, de valores a serem cobrados, nós já discutimos, né? Em algumas reuniões para trás, porque também começou, dentro daquela confusão que eu falei de aparecer consultor de outro quanto é lado, as coisas mais malucas de todo, tanto para muito para cima como muito para baixo. Né? Virou uma bagunça. Nessa parte de valor, João, o mercado ele é um problema, assim,
E ele é a solução. Porque as pessoas vão cobrar a hora técnica, né? Então, agora, o tamanho de quantidade de horas técnicas é algo impraticável se for vendido dessa forma. Porque quando a gente está imaginando, para entender um escopo inteiro de um processo, desde da parte do mapeamento até a hora que você vai estar dando manutenção, existe uma auditoria, mais ou menos igual quando o pessoal faz projeto de ISO. Porque ISO é um negócio absurdo quando você fala de qualidade. Você tem que ir lá, você avalia, aí você entrega, aí daqui 3 meses você volta, aí se aquilo ali não está indo bem, você tem que fazer treinamento. Então, as coisas vão cada vez se tornando mais complicadas, né? Ô, Lucas, você está com a mão levantada? Está tudo certo? Eu já falei. Peraí, essa é uma condição que eu acho que talvez o grupo ele possa estar fazendo uma coisa que o Rodrigo comentou quando a gente ainda não estava gravando. O Rodrigo ele falou que lá no Paraná ele se posicionou lá e, através dessas condições de grupos de discussão e de trabalho, ele foi montando parcerias. E talvez isso seja mais rico. Ainda mais que o nosso grupo hoje lá no LinkedIn já está com quase 2.000 pessoas cadastradas. Isso tem um valor para isso. Então, a gente talvez possa estar melhorando até através da nossa influência. Porque nós somos 2.000 lá no LinkedIn, aqui a gente já está com mais de 100 cadastrados lá no WhatsApp. Então, a nossa voz hoje ela já começa a ser, no Brasil, relevante. A gente fala em vários... se você olhar lá a lista de telefone das pessoas, você vai ver a quantidade de DDD que tem lá. Então, a gente está muito distribuído. Então, isso pode estar impactando. E eu acho que essa condição que a gente está fazendo, por exemplo, que o Orozimbo está se disponibilizando a fazer um planejamento e tratar, ela é legal. Mas o Ulisses, né? O Ulisses hoje está aqui, aí eu já vi que ele entrou. Então, a gente pode estar, através disso, melhorando. E aí, eu quis estar discutindo essa questão lá do colocar como pauta, porque a gente está falando muito de política, assim, de como que as pessoas se pronunciam, como que as falas acontecem, e às vezes a gente fica muito agarrado nisso, e a gente pode usar dos recursos. Igual eu comentei, o ransomware, ele talvez seja a grande fábrica de multas que a gente busca, e a gente nem fala disso como esse critério. A Lei Geral de Proteção de Dados trabalhou numa questão que é o licenciamento, porque se você tem lei, se você não aplica, significa que você não pirateia os softwares, significa que os seus procedimentos todos estão pirateados. Então, você está fora das regras de compliance de tudo, porque você não comprou a licença. E aí você não tem direito de atualização, de segurança, você não tem as correções, você não tem suporte, porque você não pagou a licença. Porque quando você paga a licença, você vem com isso tudo junto. Então, um item, você fala assim, vou comprar a licença, você já resolveu vários itens da planilha. E aí, às vezes, a gente usa a argumentação em um lugar que a gente podia utilizar de outras. O que vocês acham disso? Tá. Deixa eu resumir a fala da Bárbara em conjunto com o que o João colocou, em conjunto com o que o Dante colocou. Me parece que o procedimento normal seria a pedagogia, aquilo que a Bárbara falou, é chegar no empresário, explicar a terminologia para ele, dar orientações, dizer para ele quais são as consequências, mas assim, cuidar do empresário para ele entender realmente o que acontece. Ocorre que quando veio a lei, os oportunistas, como o João falou, apareceu gente que conhece LGPD, consultor de LGPD, o cara nem sabe o que é a lei exatamente e foi lá fazer consultoria. Isso criou um medo absurdo no empresariado. Morelli, apareceu um monte de turista. Exatamente, um monte de turista falando em LGPD. Isso atrapalhou completamente esse processo inicial que a Bárbara comentou, que seria o caminho natural. E aí o Dante diz o seguinte, agora é um desafio para a gente. É um desafio, sim. Nós vamos ter que encontrar flexibilidade
e formas de trazer o empresário novamente para aquela situação pedagógica. Dizer para ele assim, olha, não se assuste, a coisa não é... Estou figurando, tá? Não se assuste, a coisa não é bem assim. Basta que você entenda o que é isso, o que é isso, o que é isso, que você entenda e entre num processo adequado à lei para que você fique exatamente em condições de respeitar a lei sem prejuízo para a tua empresa. Agora, vai depender da criatividade, da flexibilidade e da inteligência emocional de cada um para saber lidar isso, como lidar com isso junto ao empresariado. Ulisses está pedindo a palavra. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Todos me ouvem bem aí? Estou com 2 telas hoje, por isso que eu fico... Bom dia. Eu acho que o que foi colocado é bastante relevante. Eu queria colocar algumas considerações, que assim, primeiro em relação à questão da maturidade da empresa, né? Então, já existe um framework do COBIT, né? Os caras têm lá 34 processos onde ele mostra lá o modelo de maturidade das empresas. E aí, o que acontece? Essas maturidades são divididas lá, não sei se o pessoal está ciente, em cinco partes, né? Que é o ad hoc, que é o inicial, né? O repetitivo, ou intuitivo, o processo definitivo, o gerenciamento mensurável e otimizado. Eu acho muito importante, eu sempre bato nessa tecla, que a gente sempre, antes de falar com o cliente, saiba qual que é o nível de maturidade desse cliente. Porque a gente não pode estabelecer uma regra para falar com o cliente sem saber isso antes. Porque a gente ocorre naquele risco, por exemplo, de conversar com o cliente com uma linguagem que ele não vai entender, como foi colocado aí pela Bárbara, né? E também pelo João. A gente, quando vai falar com uma criança, por exemplo, a gente fala com uma linguagem, né, mais lúdica ali para ela poder entender. Quando você vai falar com um adolescente, você leva um tipo de linguagem e assim por diante, com o adulto a gente leva um outro tipo de linguagem. Como é que a gente faz essa abordagem? Sabendo o tipo de maturidade de cada empresa, né? Então, eu acho que estabelecer... A gente, como foi colocado, existe um monte de empresas aí que não sabe nem o que é o COPS, né? Nem conhece a questão do framework. Aí sai, né? Esses princípios, digamos, já estão no mercado há bastante tempo. Eu já trabalho com segurança da informação há 20 anos aí. Então, isso aí é o feijão com arroz que a gente fala, né? E agora Tá no sangue. chega numa cultura... agora que chega numa cultura que agora a gente vai ser forçado a mudar, porque o que eu falo é o seguinte: quando eu vou falar com o cliente, tem toda uma estratégia, além de definir qual que é o nível de maturidade do cliente, qual que é a pessoa certa que a gente deve falar. Porque a gente sabe que nem sempre a alta direção ela está lá disponível para receber, principalmente se ela nem te conhece, né? Então você tem que passar um processo de convencimento das pessoas que realmente muitas vezes nem têm habilidade para estar falando com você. Então, você saber ainda quem é a pessoa certa para poder falar sobre a LGPD seria ainda uma questão que a gente tem que levar em consideração. Então, assim, o que eu acho em relação, né, para poder enriquecer mais esse nosso debate, seria exatamente isso, né? Verificar quais são os níveis de maturidade, colocar a questão da ISO, né? A ISO 27002, ela tem 183 controles de segurança, 39 objetivos de controle, que foi exatamente isso que o Pedro acabou de colocar. Quando o Pedro falou aqui agora, né? Tem que fazer todo um processo. A gente não está reinventando a roda. Isso aí existe já um framework, né? Que é através do COBIT, através da própria ISO 27002, que estabelece lá esses controles. Cara, é fazer o checklist, fazer o dever de casa. E aí o mais importante é saber essa estratégia, que eu digo assim, é fundamental a gente saber, volto a bater nessa tecla, o nível de maturidade do cliente para a gente poder usar a linguagem correta, né? Ulisses, mas você falou aí sobre a sua fala parece que é uma empresa já que tem um tamanho mais razoável, entendeu? Ou seja, de média para grande. Esse cara não vai estar mexendo com COBIT, ele não vai ter esse entendimento, né, essa compreensão e essa aceitação, principalmente na parte de segurança, por exemplo, igual você está falando. Ele vai ter que estar bem mais maduro para entrar num esquema desse. E eu acho assim, não é a realidade que impera, entendeu? Hoje, os pequenos que estão muito complicados e os médios também. Uma empresa maior ela já tem um compreendimento, uma compreensão
de futuro muito maior do que um médio pequeno. Mas quando você fala a palavra ISO, a pessoa conhece. A pessoa já ouviu falar. A pessoa já ouviu falar em ISO 9000, ISO... Aí você começa a falar um termo que o camarada conhece. É só para esclarecer uma coisa, assim, o que eu estou colocando aqui em relação à questão do COBIT e da ISO 27000 que eu coloquei, não é para a gente chegar abordando o cliente com essa linguagem. Por isso que eu falei o seguinte, o consultor, nós enquanto consultores aqui, né, quando a gente vai abordar o cliente, a gente tem que ser profissional, a gente tem que saber disso. O que eu estou falando foi exatamente o que, inclusive, a Bárbara colocou e o João também. Existe uma quantidade gigantesca, né, de consultores no mercado que não fazem ideia. Porque o cliente não saber, mesmo ele sendo de pequeno porte, ok, então a gente está correto. Mas eu não estou falando em relação ao cliente, eu estou falando em relação aos consultores. Eu estou do lado daqui, entendeu? A quantidade de profissionais que nós temos no mercado hoje, vamos colocar assim, picaretas, né? Uma picaretagem gigantesca que tem aí, que os caras não sabem sequer nem qual que é a lei, o cara leu lá a lei e acha que já sabe o que é LGPD, e já sabe o que é segurança de sistemas, é complicado, porque assim, foi muito importante o que a Bárbara colocou em relação à questão da educação. A estratégia é essa. Como é que eu vou falar de uma coisa se o cliente não sabe do que eu estou falando? Então, assim, independente se o cliente ele é de pequeno porte, médio ou grande porte, né, ele precisa saber do que a gente está falando. Por isso que eu falei assim, que o importante é saber que tipo de linguagem, que tipo de abordagem que eu vou fazer para esse cliente, né? Se eu não souber qual é a maturidade dele, eu posso incorrer no risco. Claro, se o cliente já for um cliente aí, que nem eu coloquei, no nível gerenciado e otimizável, né? Que é um cliente que já está com alguns processos bem mais avantes, né? Que já normalmente é de médio para grande porte, eu não vou chegar falando para o cara, né, o feijão com arroz, né, que eu estou falando, né? Ele já tem alguns conceitos sobre a LGPD. Agora, quando o cliente realmente está no nível inicial ou ad hoc, cara, eu não tenho nem que usar a palavra técnica com ele, né? Eu tenho que iniciar com um processo realmente de aculturamento desse cliente, de aprendizado, e fazer todo o tratamento para poder ele entender o que a gente está sendo feito. Né? A gente tinha conversado antes de você entrar exatamente sobre isso, e até o Morelli reforçou essa questão, que o consultor vai acabar carregando esse caminhão de areia, meu amigo, para levar esse conhecimento para o empresário, para entender qual que é a maturidade dele, e ele vai gastar as horas dele ali tentando fazer o convencimento do cliente, entendeu? Não é que ele vai convencer, é tentar fazer, entendeu? Exatamente. Esse é o grande problema nosso hoje, é que a gente vai ter que transpor um oceano danado para a gente vender um negocinho lá na frente, do outro lado do oceano. Sim. Aliás, tem mais uma missão, né? Mais uma missão, consertar o que esses paraquedistas, ditos consultores, aprontaram no mercado, né? Exatamente. Nessa condição, gente, eu vou estar também pontuando duas coisas, né? Uma é que a gente já está às 9h58, então a gente está no nosso limite, eu acho que isso também é bem legal, e é por isso que a nossa reunião ela funciona, tem hora de terminar. E a gente tem que valorizar o potencial de multiplicação que somos. Talvez este seja o grande valor que esse grupo criou. Tanto pelo LinkedIn, com quase 2.000 pessoas cadastradas, e aí a gente precisa de fazer lá naquele grupo algo que engaje mais as pessoas, que transforme os 2.000 em 200 que estão participando, em 300 que estão participando, que possam estar replicando, e também no nosso grupo do WhatsApp e no nosso grupo do online. Porque o grupo do WhatsApp ele acaba sendo um grupo offline. Então, a gente tem que começar a pensar também na forma. O Orozimbo está fazendo isso brilhantemente, mas a gente pode fazer isso mais. A gente pode ter algumas agendas multiplicadas por isso. Então, está todo mundo trabalhando o mesmo querer. O que é o querer? Criar um mercado, transformar esse mercado. Então, a gente pode ir em duas vertentes. Uma, influenciar o mercado para que ele levante o dedo e a gente esteja disponível para fazê-lo. E outra, formar parcerias para que isso também aconteça. Né? Sim. Então, a gente está com atitudes a serem tomadas, inclusive internas, né? Porque às vezes a gente fica esperando que o mercado só tome atitude, mas a gente também tem que ser simpático e perceber o tamanho do valor que a gente tem
quanto grupo, né? Quanto multiplicadores e influenciadores, né? Tá certo? Sim. E a Já gravação... somos influencers? Já somos Hein? influencers? Já somos influencers? Já podemos ir para o BBB? Se você imaginar o seguinte, que se cada um do nosso grupo do WhatsApp, que tem mais de 100, tenham 10 pessoas que ele tenha contato, que ele influencie, a gente já está influenciando 1.000 pessoas no Brasil inteiro. Então, e são pessoas que podem estar replicando. Então, se a gente pensar nisso, a gente só precisa mesmo de estar apoiando, né? Entendendo, conversando, e às vezes a gente usar esse discurso de forma muito proativa, né? Para que a gente valorize o tamanho que a gente pode ser influenciador. Eu acho que a gente é influenciador, eu penso que sim. Com certeza. Perfeito. Nós somos, sim. Uma pergunta. Posso divulgar? Com Positivo. certeza. Positivo? Pode, Positivo? Positivo. Então, são 10 horas. A gente está terminando o dia 28/4/2022, né? A pedido do Dante, falar o ano. Mas lá no canal do YouTube isso está acontecendo. E sempre que a gente puder, lá no canal do YouTube, curtir, comentar, é importante. Tá bem? Obrigado pela audiência. Um abraço a todos. Um abraço Um a abraço, todos. até outra vez. Obrigada, pessoal. Tenham um bom Obrigado, dia. pessoal. Abraço. Bom dia. Bom dia, bom um dia. abraço.